Olá, começando mais uma aula do ABAP Fox. Nessa segunda aula do segundo exercício, vamos fazer um exercício bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nessa especificação funcional desse segundo relatório. Relatório de escalas de voo. O que essa especificação vai pedir para a gente? Aqui ele vai dar o ID que a gente deve seguir para o nosso programa. E o objetivo deste relatório, dessa especificação, é gerar um relatório de escalas de voo. Na descrição, o usuário necessita saber as escalas de um determinado voo. As escalas são os pontos de parada do voo. Quais as tabelas que estarão envolvidas aqui? Ele está dizendo para a gente que são praticamente duas. Na verdade, são duas aqui. SPFly e SFlight. Ele está colocando já a chave da tabela e o link entre elas. Então vamos dar uma olhadinha nelas. Vamos olhar primeiro essa SPFly. Vamos na SE16. Vamos entrar com ela aqui, SPFly. Vamos executar. Então ela tem para a gente o Car ID, que a gente já sabe que é a companhia aérea, e o Con ID, que é o número do voo. Para a gente deixar com o nome da descrição do campo, a gente pode vir em Settings, User Parameters, Field Label, Airline e Connection Number, que é o número do voo, na conexão do voo. Então, o que é esta tabela aqui? SPFly. Vamos dar uma olhada aqui na SE11. Olhando aqui na SE11, a gente vai descobrir o nome da tabela. Então, o nome dela é Flight Schedule. É a agenda de voo. E na agenda de voo a gente tem Schedule. E na agenda de voo, Schedule, nós temos alguns dados com relação à característica de rota do voo. Então a gente tem o Country From, que é Country Key, a cidade de onde ele está saindo, o aeroporto de onde ele está saindo, a cidade para onde ele está indo, o estado para onde ele está indo e a cidade para onde ele está indo. Também o aeroporto e alguns outros dados. Então a SPFly é uma tabela que cuida desses dados de roteiro do voo. A SFlight ela cuida do voo em si. Então a gente vai ter a companhia aérea e o número do voo e também a data. Então o que exatamente essa especificação quer? Ela quer um relatório que diga a escala do voo com base numa seleção de tela. Então nós temos aqui a tela. Na tela teremos a consulta pelos campos companhia aérea, o número do voo e a data do voo. A mensagem para caso não retorne nada. E desenvolvimento. Desenvolver um relatório para exibir em Alve Grid. E aqui estão os campos de saída. Certo? Então vamos lá. Primeiro deixa eu pegar esse ID aqui. Este ID do programa. Vamos aqui na nossa barra NS38. Deixa eu colocar o meu ID aqui. Eu vou criar esse relatório aqui. Vou colocar o nome dele, o mesmo nome da especificação. Relatório de escalas de voo. Programa executável, salvar. Vamos colocar o pacote
com o meu ID. E para vocês provavelmente vai pedir a request. No meu aqui não pediu porque eu já tinha esse programa feito. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a nossa telinha de seleção. Eu acabo sempre começando pela tela, então foca na tela. Olhando aqui a tela que ele sugeriu, aqui ó, teremos companhia aérea, voo e data do voo. Nós sabemos que companhia aérea é o campo que chama Car ID, o número do voo é o Con ID, e a data, se eu não me engano, é FL Date. Então, vamos começar pela tela. Vamos traduzir esse carinha aqui, criar o texto e traduzir. Vamos ativar. Depois de ativado, a gente vai sempre traduzir. Como no nosso caso só temos Deutsch, então a gente traduz para Deutsch. Como eu não sei alemão, a gente vai considerar alemão como se fosse inglês. Salvar, beleza, traduzido. Vamos colocar os campos aqui. Certo? Se a gente tentar compilar, ele vai chiar porque nós colocamos um select options que não tem uma pré-declaração com o argumento tables. Isso aqui é uma regra, sempre precisa, quando a gente usar select options, declarar a tabela na qual ele faz a referência. Vamos declarar a outra também, para a gente pegar o campo de data. Deixa eu salvar aqui, vou dar um duplo clique nessa tabela para ele me mostrar FL Date. For. Maravilha. Então vamos ativar e vamos verificar como está. Então ele criou o frame para a gente e os três campinhos que estão dentro daquele frame. Certo? Esse aqui, esse frame mais escurinho, é o bloco B1 que a gente colocou lá. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é arrumar os textos, porque esses textos estão conforme o código. Mas como eles estão vinculados com o repositório, eu posso marcar aqui para ele vir do dicionário e ele já vai ter feito para a gente a requisição desses textos. Certo? Vamos ativar, voltar, F8. Olha que bonitinho. Olha que coisinha fofa. Certo? Se a gente processar aqui não vai acontecer nada porque não fizemos nada ainda. Então agora é o Start of Selection. Perform Select Data. Vamos criar esse objeto. Vamos colocar no mesmo programa. Agora, antes de continuar ali, eu vou colocar as nossas declarações. Certo? Olhando lá na nossa especificação, ele diz quais campos ele quer. Olha quanto. Eu vou copiar aqui os campos ASPFly e vou colar aqui. Agora tenho que fazer uma referência
direta ali. Mas percebam, quer ver, ó, olha que interessante. Se a gente for na SPFly, ele pegou praticamente toda a tabela. Então, em vez de a gente fazer dessa forma, a gente coloca assim, ó. Include type SPFly. O que eu fiz? Em vez de eu declarar campinho por campinho, eu incluí toda a estrutura dentro desse modelo de dados. Isso facilita bastante o nosso trabalho. Então, agora faltam os campos da outra tabela. Eu não posso incluir diretamente a outra estrutura pelo seguinte problema. Ele vai começar a questionar e a dar erro que existem campos iguais nas duas estruturas, nas duas tabelas. O problema é que, quando você se referencia a uma, como ele não tem como dizer qual campo essa referência está apontada, ele não permite isso. Então, nesse caso aqui, a gente declara simplesmente os campos que faltam, que na verdade são só 3. Ó. Então, a gente declara esses carinhas aqui. Ctrl C, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Ctrl V, types. Ó, vou copiar aqui verticalmente com o Alt ligado, Ctrl X, eu apago essa porcaria aqui, coloco aqui, type, SFlight, FLDate, type, SFlight, price, type, SFlight, currency. Então eu criei toda a estrutura com, primeiro, incluindo direto toda essa estrutura da SPFly e depois os campos que faltavam da outra estrutura, certo? Vamos agora no select, vamos fazer um inner join. Por que um inner join? Porque a relação ela é muito simples e muito direta. A gente vai fazer depois alguns exemplos de quando o inner join começa a ficar muito complicado. Então a gente acaba tendendo para separar os dados e selecionando eles em partes. Primeiro eu vou dar um refresh aqui. Na verdade eu não declarei a GT Report. Então a gente vem aqui, aqui só está o modelo. A gente vai declarar GT Report, opa. Type Standard Table of. Legal, aqui eu errei. Certo? O inner join vai ser com o quê? Nós temos duas tabelas, olha aqui. Nós temos este link SPFly com SFlight. Então vamos colocar select asterisco from SFlight, ou vamos colocar na sequência SPFly into table. Na verdade, quando a gente usa o inner join, o from, tem que vir sempre depois do into. Senão ele não identifica que você quer fazer um inner join. Inner join SFlight on.
Então, criamos aqui a seleção. E a seleção ela é bem simples e bem direta. A gente vai selecionar asterisco, que quer dizer todos os campos, nessa tabela, partindo da SPFly, linkando com a SFlight, aonde os campos CarID e ConID são iguais, e agora a condição where, onde o CarID está dentro do nosso range de dados. A mesma coisa com o ConID e a mesma coisa com a data. Mas vocês percebam aqui que ele gerou um erro. Por que desse erro? Quando ele faz um select, a tentativa sempre do compilador é jogar toda a instrução. Aqui, quando eu coloco asterisco, eu estou selecionando todos os campos. Neste caso, como é um inner join, ele está pegando todos os campos, tanto da SPFly como os da SFlight. Está tentando jogar diretamente na sequência aqui nessa tabelinha. Mas se a gente navegar nela, essa tabelinha aqui, ela tem todos os campos da SPFly, porém não tem todos os outros campos. Então, a melhor forma de a gente fazer isso aqui agora é colocar uma pequena alteração nessa instrução. Em vez de a gente colocar into table, nós vamos colocar isso aqui, ó, into corresponding field of table. O que quer dizer? Que quando o select tiver terminado a seleção e for colocar os dados aqui, ele vai verificar os nomes dos campos. E estes nomes dos campos vão fazer o depara. Então, ele vai pegar tudo que for CarID e colocar aqui dentro CarID. Tudo que for FLDate e colocar aqui dentro. Então, a gente não vai ter esse errinho. Vamos colocar a mensagem. And if. Nós podemos colocar aqui, em vez de type S de sucesso, vamos colocar type I. Então, aqui para reforçar, nós temos aqui um hardcode, certo? Só que esse hardcode ele está vinculado com este objeto de mensagem. Se eu fizesse assim, tirasse aquele incremento, qual seria a diferença? Em qualquer linguagem que ele logar, ele sempre vai mandar essa mensagem. Se ele logar em javanês, ele vai mandar essa mensagem. Então ele perde o dinamismo e a tradução do objeto. E isso geralmente representa um problema e é uma coisa que não se deve fazer. Quando eu coloco isso aqui, eu estou pedindo para o standard, para o compilador fazer o seguinte. Tem texto aqui. Se não tiver texto, ou se não tiver tradução do texto, exibe o que está no hardcode. Por que isso aqui é diferente? Porque ele continua sendo dinâmico, mas se por acaso ele cair numa tradução que não exista, porque você não vai sair traduzindo para todas as linguagens. Se isso acontecer, ele nunca vai ficar sem informação na mensagem. Então, vamos preencher esse objeto aqui, ó. Esse objeto é a mesma coisa que isso aqui, quer ver? Salvei, tá vendo? Ele é um texto. Então, message, esse texto aqui, este objeto de texto, que ele é traduzível, type I. O problema dessa instrução aqui é que se não tiver texto aqui, ou se ele tiver numa linguagem que não tem tradução feita, ele não vai exibir nada. Vai ficar uma mensagem de informação que não tem informação. Então, vamos preencher essa mensagem aqui, criar objeto, dados não selecionados.
aquela mensagem que ele definiu o máximo length aqui, o máximo tamanho da string para a gente. Vamos ativar. Nós vamos traduzir ela. Data not found. Vamos salvar aqui. Traduzido. Voltar. Então a diferença aqui é que, neste caso, o programa nunca vai ficar sem mensagem. E neste outro aqui, dependendo da tradução, ele pode ficar. Então, essa aqui é uma contração do objeto de texto dos relatórios. Em vez de a gente colocar aquele text aqui, a gente concatena uma string com o objeto de mensagem. Então, o que acontece? Se não tiver tradução, vai aparecer a mensagem de erro. Se eu clicar aqui, o programa SAP vai perguntar: você deseja mudar o texto que está com esse objeto aqui de dados não selecionados para data load error? Você coloca não. Certo? E aparece a tradução em português. Quando eu volto aqui, ele tenta colocar o objeto aqui. Então eu vou deseditar o código e ele volta. Então dessa forma aqui, o programa nunca vai ter erro. Mas você tem que ter esses macetes, porque o SAP ele tenta sincronizar tanto as mensagens que estão aqui, como as mensagens que estão aqui. Certo? Feito isso, vamos ativar. Feito isso aqui, a gente vai ativar. E, deixa eu diminuir o zoom aqui. E está feito o nosso select. Então você percebe que é um select bem simples. Ele pega as duas tabelas e coloca aqui. Certo? Agora, vamos aqui. Então, depois desse perform select data, vamos fazer o perform show alv. Esse perform show alv, a gente já fez ele no nosso programa 1. Então, como todo bom ABAP guarda os seus códigos, show report, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu copiar aqui. Vou criar esse show alv. Vou dar um Ctrl V aqui. Nesse primeiro exemplo, ele dividia entre alv list e alv grid. No nosso caso, a gente não tem esse problema. Certo? Aqui ele vai dar um erro quanto aos dados do field cat que estão naquele pool, type pool do outro programa, que está aqui, ó. Type pools, slis. É aquele pool de dados, pool de declarações que é feita no código. Então ele não é feito direto no repositório, ele é feito diretamente no código. Seria a mesma coisa que a gente criar, dá para criar isso aqui, esse type group, e a gente coloca uma declaração nossa e consegue utilizar em N programas. Então essa é mais uma forma de centralização dos programas e das declarações no SAP. Então a gente pega esse carinha aqui e coloca aqui. Vamos colocar direto aqui no form, não precisamos declarar globalmente, porque se a gente tiver que copiar, a gente só copia o recheio aqui do forms. Logo depois de tentar ativar, ele vai mostrar para a gente que está faltando esse perform add field cat. Não seja por isso, a gente volta aqui e pega ele. Então vamos copiar este perform, vamos aqui embaixo e colocamos.
ativamos. E depois disso, a gente precisa fazer mais algumas coisinhas. Vamos tentar executar o programa para ver o que acontece. Olha que legal. Ele deu um dump. Por que ele deu esse dump? Esse dump aqui, se a gente olhar o runtime error, get not assigned. Field symbol has not yet been assigned. Esse aqui é um erro clássico de field cat que não teve o seu valor assinado. O que é um field cat? Isso aí a gente vai ver um pouquinho para frente. O que a gente precisa entender é o seguinte. Esse aqui é um dump um pouquinho feio. Ele é um dump que dá dentro do standard. Certo? Mas aonde? Tá vendo que tem um botão aqui, debug? Vamos clicar nele para a gente saber no código aonde que ele deu erro. Ele deu erro numa certa instrução aqui, certo? Mas aonde que aconteceu essa instrução? Se a gente observar, tem uma aba aqui que chama Standard. Quando a gente clica nessa aba, desse lado direito aqui, aparece as chamadas, os stacks. O que quer dizer isso? Se a gente descer um pouquinho aqui, ó, a gente clica nesse controle, desce um pouquinho, e vamos clicar nesse 2 aqui, ó, Form Show Alv. Clicando aqui, olha onde a gente navegou. Então a gente consegue navegar pelos códigos que foram para trás. Deixa eu explicar melhor. Conforme a gente vai executando o programa, ele executa, entra num perform e depois entrou aqui nesse call function. Para quê? Para executar efetivamente o alv grid. Aí a gente consegue navegar por todas as etapas pelas quais o código passou. Então ele entrou na função, ele chamou uma tela, ele veio para cá, tal. E aqui ele começou a entrar já no standard, no código da SAP. Que vocês percebam é em ALV mesmo, é em ABAP. Então todo o código da SAP é feito em ABAP. Inclusive o programa de fazer código ABAP é feito em ABAP. Então o que acontece? Ele deu erro no catálogo de campos do nosso programa. Vamos aqui, vamos colocar /NS38. Então nós vamos aqui na NS38 novamente, vamos colocar ABAPFox 02, meu ID é 2. Vamos modificar e vamos dar uma olhada aqui exatamente aonde? No catálogo de campos. Certo? Por quê? Porque este catálogo de campos está mandando a seguinte informação lá para o ALV. Eu tenho esses campos aqui para exibir. Só que quando ele chega lá, ele percebe o quê? Que não tem todos aqueles campos. Ele dá aquele dump. Então é importante sempre ter os mesmos campos na tabela que a gente está mandando para o alv grid, da que a gente tem declarada aqui, construída no field cat. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos arrumar esse field cat aqui, certo? Agora, para arrumar isso aqui, a gente tem que passar todos os campinhos de cada uma daquelas estruturas. Então vamos pegar primeiro os campos que a gente incluiu aqui, que é a SPFly. Vamos salvar, que eu alterei aqui. Pegamos todos os campos, eu dei um Ctrl Y para pegar eles. Vamos voltar aqui. Eu acho que vai faltar, mas vamos lá. Vou dar uns Enters aqui para vir mais para baixo. Eu vou dar uns Ctrl Ds aqui, ó, para aumentar. Vou apertar o Alt, vou fazer a seleção sem soltar o Alt vertical
e vou dar um Ctrl V. Opa, errei. Dei um Ctrl Z. Por quê? Quando eu dou um Ctrl Y lá no Table Control, lá naquela telinha onde tem os campos, ele não tem essa habilidade de fazer essa seleção em vertical. Então eu dou um Ctrl C aqui embaixo, aperto Alt, seleciono vertical, Ctrl X, vem aqui, seleciono vertical, Ctrl V. Aí, eu vou tirar essa quantidade aqui embaixo que não foi preenchida, tá vendo? Que eu coloquei a mais. Pronto. Então aqui a gente já tem o que? Nós já temos os campos que vão exibir no relatório. Se eu fizer isso aqui, ainda vai faltar um pedaço. Qual pedaço? Este pedaço aqui, ó. Estes 3 outros campos que a gente adicionou dessa tabela aqui. Se eu processar assim, desta forma, deixa eu compilar aqui, deu certo, ativei. Vou colocar um ponto de parada aqui, F8 e F8. Ele parou exatamente nesta função que mostra o alvo grid, certo? Se a gente olhar para essa tFieldCat, ela é uma tabela que tem 19 registros. E estão exatamente os campos daquelas duas estruturas. Aqui tem um problema. Toda vez que a gente passa para o SAP parâmetros que tem que ser campo, é impreterível que eles estejam em capital. Em capital, como é que chama? Caixa alta. Isso pode gerar algum erro. Mas nem sempre gera, mas pode gerar. Vamos dar um F8. Olha que maravilha, ele preencheu tudo que a gente estava buscando. Vamos dar um F3 de novo. Eu vou pegar esses campinhos aqui com Alt e vou dar um Ctrl K. Agora eles ficaram em caixa alta. Vamos ativar. Só que a gente tem um pequeno problema. Qual que é o pequeno problema? A gente colocou a mesma descrição para todos os campos. Isso aqui vai dar um problema para a gente. Então, para pegar a descrição certa, a gente vem aqui, ó, spfly. Tá vendo aqui que tem um short description? Vamos aproveitar esse. Vamos dar um Ctrl Y, selecionar tudo. F3, opa, dei 2 F3. Deixa eu voltar aqui. E a gente tem que colocar exatamente aqui. Como a gente tirou esse carinha da Table Control, a gente dá um Ctrl V sim aqui porque ele não tem aquela habilidade de dar um Ctrl C na vertical. E o que a gente faz aqui agora, a gente, com o Alt ligado, a gente apaga tudo isso aqui, ó. Olha que legal agora. Com o Alt ligado de novo, a gente pega só esse carinha aqui, dá um Ctrl C, coloca logo do lado e dá um Ctrl V. A gente pega, seleciona de novo, vertical, Ctrl X, Ctrl V. Bacana. Ficaram só estes últimos campos. Aqui a gente pode preencher manualmente. Data do voo, preço e moeda. Vamos ter que dar um ponto e vamos ter que dar várias vírgulas aqui. Porque como ele é em cadeia, ele precisa estar separadinho por vírgula. Para fazer isso. Vamos dar um ativar e processar. Tran. Agora todas as descrições estão certinhas. Certo? Só que a gente vê aqui
que a data de voo não fica muito legal colocada depois do... Aqui fica melhor, certo? Então no LV a gente consegue mudar isso aqui, ó. A gente consegue trocar de lugar as colunas. Legal? É isso, pessoal. Esse foi um relatório bem simples. Espero que tenham gostado. É isso aí. Um abraço.